Um dia colocaram uma P90 na minha mão. Sabe como que é, né? Veio pra um lado, pro outro. Quando eu fui ver, já tinha levado todo mundo. Se liga, bro, colei de P90, desaloja o pente, o personagem já ensanguenta. Algumas de 65, mas a minha tem 50. Parece que com ela sua cabeça aumenta, meu HS aumenta, o meu KD aumenta, sua raiva aumenta, chora, grita, lamenta. E aí? Bom, hoje eu tava mexendo no Photoshop enquanto eu fazia umas fotos, no caso essa foto, que eu achei até muito legal como ficou o resultado dela. E, cara, eu tava percebendo que, tipo, eu me inspiro muito no Dus. Isso é uma coisa que eu tenho que afirmar e eu acho que muita gente já deve ter percebido. Quem não percebeu tá sabendo agora. Eu me inspiro muito no Dus e sempre me inspirei muito no Dus. Pra mim ele é um cara que a história dele e o jeito que ele canta suas músicas pra mim é algo super motivador e eu me identifico muito com aquilo. Então eu decidi que eu ia fazer um vídeo sobre Dus. Então vai ser esse vídeo no caso. Hoje vamos falar sobre Eduardo Dus. Bom, pra quem conhece o Dus como um trapper, nem deve imaginar como ele começou. Então ele começou assim muito diferente do que vocês imaginam hoje. Muita gente conhece ele dos reacts, mas se você pesquisar, você não vai levar muito tempo para achar que ele tinha um outro canal. Um canal que, se não me engano, passava dos 300 mil inscritos, ou pelo menos estava perto. Esse canal era DS Vrog, um canal de gameplay. Dus, ou no caso DS, como ele era chamado, sempre postava vídeos de gameplay de Point Blank e coisas do tipo. Então, quando eu conheci ele, eu jogava Point Blank. E então, ele sempre jogava de sniper e coisas do tipo. E ele sempre jogou muito bem de sniper, então eu sempre quis aprender a jogar que nem ele. Fala aí, molecada, salve, salve, eu sou o DS trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos que vamos, deixa eu dar uma baixada nesse volume aqui, mano. Bora lá pra mais um videozinho então, começando aqui no canal. Vou jogar um modo sniper nervoso do frio, mano. Tá muito frio, eu tenho certeza que aí também deve estar muito frio. E quando faz frio aqui, mano, eu me coloco no lugar do pessoal do Rio Grande do Sul, lá do Sul Paraná. Então nessa época eu já comecei a me identificar um pouco com ele, porque eu queria jogar muito de sniper, então eu comecei a assistir os vídeos dele pra querer aprender a jogar. E não é que eu aprendi, mas bom, então desde essa época eu já começava a me inspirar muito em Dus. Eu fiquei um tempo sem acompanhar ele, por volta de uns 3 meses, e muita coisa mudou. Então Point Blank começou a decair, começou a ter muitos hackers e o pessoal começou a parar de jogar mesmo. Então ele parou com Point Blank um pouco e começou a fazer vídeo de Blood Strike. Começava a fazer outros gameplays também e eu comecei a não acompanhar mais ele, pelo fato de que eu não jogava mais aqueles jogos e eu jogava só um pouco de Point Blank. Então eu parei de vez com o Point Blank e parti para outros jogos. Eu comecei a jogar muito Minecraft e comecei a acompanhar outros canais da área. E o DS eu acabei deixando ele um pouco de lado e não acompanhava mais o canal dele. Então quando eu voltei a acompanhar o canal dele, ele já estava fazendo raps e... ele já fazia raps no caso e muito bons também, mas eu não acompanhava direito, porque eu não consumia esse estilo de música ainda. Eu não consumia muita música no caso, eu não tinha a mínima ideia do que era música. E eu acompanhava assim coisas que eu via na internet, então eu era bem eclético, porque eu acompanhava eletrônica, funk e coisas que meus amigos em volta ouviam. Menos sertanejo, que sertanejo, convenhamos, é muito ruim. Mas basicamente eu voltei a acompanhar o DS quando ele já mudou de vulgo. DS mudou seu vulgo e começou a ser chamado de do caralho, que é um nome bem sugestivo. Basicamente, quando eu comecei a acompanhar ele como do caralho, eu conheci o rap mesmo. Então eu comecei a conhecer como eram os novos rappers da cena, o que era de fato o rap.
Eu já escutava muito antigamente Bonde da Estronda e coisas do tipo, mas eu não fazia a mínima ideia. Pra vocês terem uma ideia, eu só ouvia músicas mais antigas e eu não sabia nem o que era tipo um lançamento de uma música. Então eu comecei a acompanhar mais a cena do rap, eu vi a cena do rap crescendo e já com o trap em cena. O trap foi crescendo e o Dus sempre fazendo o rap dele no boom bap em cima. E cara, o Dus no boom bap é coisa de outro mundo. Notou em mim mais que caneta e capuz. Quis o Eduardo porque é tão fácil de querer o Dus, já que os defeitos acompanham as poesias que eu compus. Ele sempre fez música muito boa e toda vez ele fazia uma música melhor do que a outra. E então eu comecei a acompanhar ele de fato, as músicas dele, quando ele lançou o álbum Autorretrato. Cara, aquele álbum foi a mais. Ele é a mais hoje em dia ainda. Até hoje eu escuto a música Autorretrato muitas vezes por dia. A música Drop, então, cara, é muito boa. Mas pra mim não tem nenhuma música que supera Autorretrato. Só uma das músicas mais novas que eu vou comentar mais adiante. Mas quando eu comecei a acompanhar aquele álbum dele, e ele na Chual ainda, então eu comecei a acompanhar o Scopely também. O Scopely eu não acompanho muito, mas eu sei que ele é um ótimo rapper, ele é um ótimo cantor. Quando eu comecei a acompanhar o álbum Autorretrato e algumas outras músicas mais antigas dele, que eu voltei a escutar, eu fiquei, digamos, fascinado com aquilo e, cara, uma das melhores músicas pra mim até hoje é Ébrio. Ébrio é uma das músicas fascinantes que ele tem, cara. Aquela música é... A letra dela, se você parar pra analisar, é um bagulho muito evoluído. Conexões mentais que irão válvulas. Eu continuo aqui me impondo e compondo fábulas. Desde quando eu matava as aulas sem ódio ao relógio, conheci a sensação de me sentir um sóbrio. Então eu comecei a consumir muito rap da cena e comecei a conhecer o trap, então. E eu vi o Dus evoluindo a cada vez mais. Ele morava no interior, então tipo... ele não tinha muito alcance, coisas do tipo. E eu vi quando ele foi pra São Paulo, morar em São Paulo, e ele foi convidado pela Rapbox pra fazer Condor. Cara, Condor foi a música que com certeza todo mundo deve concordar que foi a música que ergueu o Dus pra cena e deu nome pra ele. Quando ele começou seu álbum, ele já mudou o vulgo pra Dus, né? Então, do caralho, ele também já foi praticamente, entre aspas, esquecidos, porque a maioria dos comentários do vídeo dele são acompanho dos desde que ele era do caralho. Ou esse som ficou do caralho, fazendo referências a outros vulgos dele, né? E, cara, quando lançou Cadente, eu fiquei fascinado e pra mim a melhor música do Dus é Cadente. E eu acho muito boa aquela música e... pra mim, ela é a melhor música do Dus, como eu já disse. Então eu comecei a acompanhar ele no Instagram e coisas do tipo. E então eu comecei até, digamos assim, me influenciar sobre o visual dele. Porque ele é magrelo e eu também. Então eu comecei a usar visuais parecidos com o dele. Então basicamente, eu já tava muito inspirado em Dus. Quando ele começou a produzir o novo álbum dele, Entre o Céu e o Esgoto, eu fiquei num hype muito insano pra ouvir aquele álbum. E cara, quando eu ouvi pela primeira vez Deus Abutre, eu simplesmente, como eu posso dizer, eu fiquei fascinado com aquilo, cara. Desde então eu tenho uma tatuagem de um corvo no braço pra representar aquilo, porque eu me identifico muito com a letra daquela música. Praticamente ele canta 90% das coisas, eu me identifico. Então eu tatuei no braço porque eu gostei muito e provavelmente eu vou fazer mais algumas tatuagens referentes a coisas do tipo, ou algumas outras letras dele, porque é fascinante, cara. Ontem, no caso, eu estava vendo vídeos do Digo. Caso vocês não conheçam, é um canal muito bom desse estilo de vídeo que eu tô fazendo agora. Eu estava vendo o vídeo do Digo e ele dizia sobre idolatrias com youtubers e músicos e jogadores de futebol e coisas que as pessoas idolatram. Basicamente,
Então, basicamente, eu acho que é uma idolatria isso, tá ligado? Mas não é uma coisa que eu acho que me afeta pra baixo, sabe? Mas sim me afeta, tipo, me deixando melhor isso. Não sei como explicar. Mas eu acho que todo mundo que não ouve Dus deveria ouvir Dus. Porque o cara, ele simplesmente é um gênio. Suas letras são, assim, coisas que ele vive. Eu acho que da cena do trap, ele é o que mais coloca sentimento nas suas músicas. Dá pra você sentir o que ele tá sentindo quando ele canta a música. E isso é fascinante. Eu acho que eu já disse fascinante umas 500 vezes nesse vídeo. Mas tá bom. Então, se você não ouve Dus, passe a ouvir Dus. Eu recomendo muito isso. E eu já disse e repito de novo. Ele é um gênio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi só a minha experiência após conhecer o DS Vrog, Dus, ou do caralho, como você queira chamar ele. Foi a minha experiência com ele não, né, conhecendo as músicas e o trabalho dele. Então, eu só tô comentando sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, deixe seu like e é isso. Escute Dus. Prazer DS Vrog, eu tô mais crazy que o Frog, fazendo rap pesado, gravando só vídeo grog, misturando duas coisas que mais me fascina: diversão no FPS, a seriedade das minhas rimas.